Olá pessoal, sou o Thiago Pettini, drapple.com.br. Bem-vindo ao 124º Dr. Apple News, toda sexta-feira, sempre com a ajuda de muita gente que não me canso de agradecer. Antônio Andrade, Renato Azan, Gilberto, muita gente, Sandro também vendo sugestões de pauta, muito obrigado. Um abraço especial para o Marcos Smith, que está sempre aqui no canal comentando. Marcos, um abração, tamo junto. E vamos lá, a gente tem algumas notícias muito interessantes para a gente comentar no dia de hoje, que aconteceu nessa semana, historicamente, né? Então vamos lá, começando com esse acordo desastroso que o Sculley fez com a Microsoft. A época era 85, né? Tinha acabado de lançar o Mac, e a Microsoft prestava serviço para a Apple, né? A Microsoft fez o Excel para Mac, o Excel nasceu no Mac, né? Para quem não sabe. E aí o Bill Gates, obviamente com acesso ao sistema operacional gráfico, começou a fazer o Windows. E já tinha feito um pré-acordo ali com o Jobs, que ele só iria lançar um ano depois do lançamento do Macintosh, que depois acabou atrasando e tal. Mas daí depois teve esse acordo, depois que o Steve Jobs saiu, ele fez esse acordo com o Sculley porque o Windows estava começando a ficar muito parecido com o sistema da Apple, né, do Mac. E aí começou a rolar uma treta, começou a rolar uma briga, e o Sculley simplesmente passou tudo de mão beijada pro Gates, né? Olha só o que dizia aqui o acordo, o que o pacto, o que o acordo dava para a Microsoft. De forma não exclusiva, mundial, sem royalties, perpétua, não transferível, ele dá a licença para usar partes da tecnologia do Mac no software presente e nos futuros, e também na Microsoft licenciar isso para third party, para outras pessoas ainda. Olha só, que acordo que foi esse? Não consegui entender. Tipo, leva tudo e tá tudo bem, vambora. A contrapartida era que o Bill Gates, a Microsoft, continuasse desenvolvendo o Excel e trouxesse o Word também para dentro do Mac. Olha só que coisa, né? Na época isso aqui foi desastroso, né? Esse acordo, eu imagino que o Jobs devia estar né, dando piruetas quando soube disso. Agora uma coisa interessante também que eu fazia tempo que eu não via essa notícia, né, desse reloginho da Seiko. Em 1988, 25 anos antes aí do Apple Watch, né, a gente tinha lá o Wrist Mac. Então era um reloginho que vinha com um disquete, com um programa para você poder rodar no Mac, e ele emparelhava mais ou menos, você conseguia colocar contatos do seu Mac dentro do relógio e tal, e fazer um tipo de controle do computador através do relógio. Isso aí foi um ano antes da Apple lançar o primeiro portátil, né, e foram feitos bem pouco, né, então estava até em audição aqui para audição não, como é que é, leilão, né? Em leilão para venda desses equipamentos aqui, muito legal, né? Esse reloginho que veio muito tempo antes do que a gente conhece hoje. Também em notícia histórica, em 2007, o iTunes lançou o primeiro vídeo, o primeiro filme, né, o lançamento do primeiro filme apenas numa plataforma digital, que foi o iTunes, né? Foi o pioneiro nisso. Lá em 2007 a gente não imaginava isso, né? A gente assistia uns filmes no cinema, depois na locadora ou então em formatos digitais, depois na televisão, mas o lançamento geralmente era sempre ou no cinema ou na televisão. E aí foi o primeiro lançamento eletrônico, né, o digital, com relação ao iTunes, e hoje a gente vê isso, né, todo dia, né, nas plataformas, mas foi algo que foi pavimentado lá em 2007, então bem bacana. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. A última notícia histórica foi feita em 2010, não faz tanto tempo assim, mas foi um leilão também, né, do Apple One, o primeiro Apple aí feito, né, um dos primeiros que foram leiloados, e o camarada pagou 210 mil dólares. É um italiano, quer ver? Acho que tem até o nome dele aqui. Não sei se... Aqui, ó. O Marco Boglione. Marco Boglione comprou, ele é colecionador e acabou levando por 210 mil dólares essa peça aqui do Apple One. Bem legal, né?
Bom, essa notícia agora já são notícias da semana, notícias seculares, né? E a TSMC, que é a produtora do chip Apple Silicon, né? Ela tem uma parceria muito forte com a Apple com relação a isso, vai também desenvolver os modems 5G. Então a Apple está cada vez mais in-house, né? Cada vez mais fazendo as coisas dentro da própria empresa, né? Ou com poucos parceiros. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Não sei, talvez vai chegar um ponto em que vai acabar comprando até a TSMC, vamos ver o que vai acontecer. Mas a TSMC também presta serviço para outras empresas, né? Para Motorola, para Qualcomm, etc. e tudo mais, né? Essa é uma notícia interessante que está vindo um rumor aí, um desenvolvedor chamado Hector Martin, ele está desenvolvendo, está portando o Linux para funcionar no processador da Apple, M1, né? E ele encontrou muitas referências de um Mac com um duplo processador. Então talvez seja uma dica aí de um iMac Pro ou de um Mac Pro, né, com um chip Duo, né? Duo Max, Duo Pro, enfim, vamos ver como é que vai ser. Mas está na esteira aí a gente ter um iMac novo, obviamente, né? Um iMac mais parrudo, com mais portas de conexão, fazendo o link com a linha Pro. Então teria um iMac mais popular e um iMac mais parrudo para os profissionais, tá? O iPhone 13 se desvaloriza menos em comparação aos anteriores graças à falta de estoque. É verdade, isso tá acontecendo. Na verdade, os equipamentos da Apple eles realmente desvalorizam menos comparado com a concorrência, né? Os Macs, por exemplo, você encontra um mercado seminovo de Macs muito bem aquecido, com valores altos, né? Também o preço da máquina nova está um absurdo, né? Então o seminovo também acaba valorizando. Mas aqui é mais por conta da falta da escassez de estoque por conta de todo esse problema de cadeia e tudo mais, né? Então continua sendo um bom negócio com relação à perda, né, desvalorização do equipamento. Essa é uma outra notícia que apareceu essa semana que responde algumas perguntas, né? A gente ainda não tem um Windows feito especificamente para Apple Silicon, a gente tem um que foi feito para processadores ARM, que é o tipo de construção que a TSMC faz, mas ele não é específico para o Apple Silicon, né? Então hoje pessoas que têm os computadores já com esse processador da Apple têm que se contentar com a virtualização através do Parallels apenas, né? Se eu não me engano, a VMware Fusion ainda não fez uma versão específica para rodar. Então está funcionando, mas ainda tem está em teste, né? Por que isso, né? Porque a Microsoft tinha um acordo com a Qualcomm, que também estava fazendo processadores ARM e tinha provavelmente uma cláusula ali de exclusividade. Só que isso está acabando, esse acordo está expirando e aí muito provavelmente a gente vai ter um Windows feito especificamente, uma construção do Windows feita especificamente para funcionar nos Macs, e quem sabe a gente tenha a volta do Bootcamp. A Apple nunca se pronunciou a respeito disso, mas talvez tenhamos a volta do Bootcamp, que é a forma de você particionar o armazenamento e na hora de ligar você escolhe qual sistema operacional você quer ligar. De repente a Apple até deu uma reinventada nisso, né? E seja mais fácil a gente fazer essa migração de plataformas para não precisar ficar reiniciando a máquina. Vamos ver o que vem pela frente. Próxima notícia, a Apple está processando de volta não, né, mas está processando o NSO Group, que é aquela empresa que fez aquele Pegasus, né, aquele aplicativo de espionagem dos iPhones. Não é um vírus, não é um aplicativo que está em tudo quanto é telefone, é um aplicativo mesmo vendido para determinadas empresas, para governos e tal, e para espionar determinadas pessoas. Então é algo feito de forma bem localizada. E isso foi descoberto e tudo mais, e a Apple está processando essa empresa aí para tentar acabar com esse tipo de prática, o que é difícil, né, porque sai um, entra 10, né, mas enfim, tem que correr atrás mesmo, tem que ir pressionando. E esse é uma patente muito legal aí, que eu já tinha falado a respeito dela já faz tempo, inclusive, se eu não me engano, acho que foi no ano passado, de um teclado retrátil da Apple, né? Na hora que você fecha a tampa, o teclado ele recolhe, ele abaixa sozinho e não fica encostando na tela, por exemplo, né? A gente vê muitos Macs que tem aquelas marquinhas das teclas na tela. Você passa um paninho, sai, tá? Se você não deixar a vida inteira ali, né? Você passa um paninho, né? Dá aquela baforadinha que a gente fazia com óculos, né? E um paninho macio você consegue tirar aquilo ali com bastante cuidado. Mas é uma tecnologia que seria interessante da gente ver, né? Se os teclados físicos ainda estiverem presentes mais para frente, né? O que a minha aposta, né? Eu acho que a gente vai acabar migrando para o teclado
o teclado digital, uma hora vai acabar, assim como acabou aquele teclado grandão, né, que nós tínhamos antigamente, e também com a máquina de escrever. Eu acho que a gente está caminhando para um teclado realmente completamente virtual, ou touch, enfim. Mas é um bom apelo. Imagina uma máquina que recolhe o teclado, o pessoal ia ficar de boca aberta vendo isso funcionar. Eu lembro essa notícia me fez lembrar do MacBook, acho que é PowerBook Titânio, se eu não me engano, PowerBook Titânio, que na hora que você fechava a tampa, ele tinha dois ganchinhos que era magnético. Então na hora que a tampa estava encostando, uma tampa estava encostando na outra, os ganchinhos eles saíam por conta do ímã e pregava. Eu achava aquilo um absurdo, eu ficava olhando aquele negócio e falei, meu, como é que eles pensaram numa coisa dessa, né? Então de repente seria algo interessante da gente ver aí uma inovação legal dentro dos MacBooks. Legal, pessoal, então eu fico por aqui. Agradeço a todos que assistem, que compartilham, que deixam um comentário, ajuda bastante, e convido vocês todos a acessarem o site drapple.com.br, lá tem os meus contatos, vocês podem conhecer os cursos completos e também entrar em contato comigo para um suporte técnico, uma consulta técnica online. Eu fico à disposição de vocês, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima, tchau, tchau.